3 jogadores regularizados e à disposição aí do Mariano Sosso, Moisés. Boa tarde. Boa tarde, Vitor. Exatamente. Boa tarde para você, para todos os ouvintes da Transamérica, para os colegas de equipe. Olha só, Vitor, Felipe, que é um volante, teve aí o seu contrato de empréstimo renovado junto ao Goiás, e aí fica até o fim desta temporada no Sport. O Gustavo Coutinho, né, a negociação milionária do Sport, né, 7 milhões de reais. E o Pedro Viena, o atleta que veio de São Paulo, né, então esses jogadores foram regularizados e estão à disposição do Mariano Sosso para esse confronto de hoje contra a equipe do Retrô, que acontece na Arena de Pernambuco às 19 horas. Jogo importante, Retrô buscando a reabilitação após ser goleado e ser eliminado na pré-copa do Nordeste. O Sport, por sua vez, faz seu primeiro jogo como mandante nesta temporada. É verdade que jogou na Arena de Pernambuco contra o Petrolina no último sábado, venceu, mas o mando, Vitor, era do Petrolina. Então, hoje o Sport faz sua estreia como mandante no Campeonato Pernambucano contra a Fênix de Camaragibe, Vitor. É a reedição da final do Pernambucano do ano passado. Temos aí uma escalação base do Sport para o jogo, Moisés? Isso, Vitor. Vamos trazer essa escalação aqui que temos. É muito provável que o técnico Mariano Sosso ele permaneça ali na mesma formação, né, com 3-5-2, mas com algumas mudanças. A gente começa trazendo aqui a provável escalação. Kaique no gol, a zaga, Rafael Thierry, Luciano Castan deve ganhar a vaga para o lugar do Renzo e Cassiano. O meio-campo, começando ali com o lateral direito, Lucas Ramon. Aí vem Fabinho. No lugar do Ítalo, o Fábio Matheus deve ganhar essa titularidade. E o Alan Ruiz e Felipinho, aquela linha de 5. E lá na frente, Zé Roberto e Romarinho. Já a equipe do Retrô, vou trazer aqui rapidamente a provável escalação do Retrô, do Vinícius, tem tudo aqui notado, rapidamente aqui, Vitor. Paulo Ricardo no gol, na lateral direita, Jean Rafael, a dupla de zaga, Dancler e Guilherme Paraíba, e na lateral esquerda, Edson Lucas. Meio campo, Alencar, Hadley e Richard Franco, e no ataque, Luizinho, Giva e Fernandinho. Essa é a provável escalação do técnico Vinícius para este confronto de logo mais, Vitor. Legal, e olha, sobre jogadores da Copinha, o Sport foi eliminado, mas tem aí jogador que vai ser aproveitado para o time profissional, né, Moisés? Exatamente, Vitor. O Baraca, por sinal, o Baraca é um zagueiro, tem 20 anos, já estava treinando na pré-temporada com os profissionais. Ele vai ser integrado ao grupo profissional. E tem aí uma novidade, o Pedro Lima, 17 anos, é um atleta jovem e também vai ser integrado ao grupo profissional. Detalhe, tá tendo aí uma análise em outros jogadores, né, para que eles também possam ser integrados ao grupo profissional do Mariano Sosso. O Baraca tem contrato com o Sport até 2027 e o Pedro Lima tem contrato com o Sport até 2026, Vitor. Pegão, você recebeu agora há pouco, compartilhou com a gente aqui um plano de mobilidade para a Arena de Pernambuco. E aqui, a mensagem que foi enviada para você, pelo pessoal da comunicação da Arena, é de que esse é o plano para o Clássico de sábado e futuros eventos. E aqui nós temos contemplados, né, carros, ônibus, enfim, todo o trajeto ali que pode ser feito pelos vários modais de transporte para a chegada até a Arena. E tem aqui torcida mandante e torcida visitante. Então isso aqui nos diz que pelo menos a Arena já está pronta e tem um esquema organizado, se for autorizado que tenhamos torcida dos dois times, né? Basta agora a confirmação oficial da federação, né? Agradecer primeiramente a Lara Pinheiro, a gerente de comunicação da Arena, que me passou as informações do plano de mobilidade. Mas sim, Vitor, em princípio estão contando para o próximo sábado clássico com as duas torcidas. Mas é um plano interessante, Vitor, até vou observar mais a fundo, ler bem o plano, porque vale para os próximos eventos e muita gente reclama, principalmente quando chega de carro, que não tem vaga suficiente para veículo. Então, alguns até
pensam muito bem e acabam não comparecendo aos jogos por conta da disponibilidade muito limitada de veículos, de vagas para veículos. Então, além disso, tem a questão dos carros, tem a mobilidade especial nos dias de jogos com o transporte público, porque muita gente quer poder assistir os jogos da sua equipe, do seu time, e mesmo sendo tarde da noite, tem que ter garantia de volta para casa, né? Não pode ficar o torcedor ao léu, à própria sorte. Então, por enquanto, a Arena vem mostrando essa antecipação de uma forma acertada no que diz respeito ao esquema especial de transporte para os eventos futuros. Bom, por falar em presença de ambas as torcidas, hoje na Arena tem torcedor do Retrô e do Sport, não é isso? Isso, vamos ter sim. Então pode ser colocado aqui até para conferir como é que na prática ele funciona, se resulta, se tem algum gargalo, isso pode ser observado hoje à noite nesse confronto entre Sport e Retrô. Agora, ô Zé, aquela velha questão, Zé, antes da gente entrar propriamente no jogo, 7 da noite, São Lourenço da Mata, o cara que trabalha, fecha o expediente às 6, dá tempo de chegar, Zé, em São Lourenço? Acho muito difícil. Você sempre chega atrasado. Porque você queira ou não, você tem uma distância considerável, né? Se você tiver com o seu carro, ótimo. Se você tiver esperando o metrô ou se você for por ônibus... E se tiver com um carro, ainda vai pegar o trânsito, né, Zé? O trânsito normal, da hora do rush, da saída de trabalho para casa, mas naquele lugar específico a movimentação de quem vai ali para o jogo, né? Tem a dúvida. Então é você que está, né, muito afim de ir para o jogo, você tem que fazer uma preparação diferente, né? Às vezes pedir pro chefe para largar mais cedo, né? Isso, exatamente. Pede uma antecipação na saída, né, só para prestigiar o seu time. Mas assim, esses jogos do Sport lá na Arena realmente são jogos porque o Sport é obrigado a colocar os jogos para lá por conta da reforma que está acontecendo na ilha. E é claro que o torcedor que vinha andando para o estádio, não é, esse realmente ficou numa situação bem delicada, né, os bairros mais próximos do estádio. E agora você vai ter que mostrar, não é, que você vai apoiar o seu time e tem, não é, uma estratégia para chegar à Arena. Então também você pode montar essa estratégia, ou não sei se vai ter ônibus disponível em alguns pontos, né, que pelo menos no final de semana faziam isso, mas agora a gente não tem essa certeza. Então aguardemos e veremos. A gente fica pensando imediatamente a gente pensa, né? Bom, se 7 horas é complicado para chegar, então por que não marcou o jogo do Santa para as 7 no Arruda e às 9 na Arena? Mas aí vem outro problema. Se você faz um jogo muito tarde lá, também o pessoal desiste de ir porque fica muito tarde para voltar, é distante para chegar em casa, no outro dia tem que trabalhar. Então, jogo no meio de semana fica delicado aí entre essas duas coisas. A federação preferiu fazer a escolha de colocar o jogo mais cedo e certamente os clubes devem ter sido ouvidos, né? Pelo menos a gente imagina que sim, né? Que eles tenham sido ouvidos nessa decisão aí. Vamos falar do jogo propriamente, Diegão? O Retrô tem aí um alto investimento, mas vem de uma goleada e eliminação na pré-copa do Nordeste. O Sport tem um investimento ainda maior, é o atual campeão pernambucano, venceu o próprio Retrô, mas teve aí um menor tempo de preparação, enquanto o Retrô tem muito mais tempo de preparação e já fez uma quantidade maior de jogos nessa temporada em relação ao Sport. Tem alguém mais bem preparado, alguém favorito para esse duelo de hoje, Diegão? Taticamente falando, a equipe do Retrô está mais preparada, Vitor. Não é por conta da goleada sofrida para Juazeirense que o Retrô vai se desmanchar por completo, até porque tem um ponto forte, que é justamente o quarteto ofensivo. Hadley, Luizinho, Giva e o Fernandinho, né? O Fernandinho dita as ações, né? Ora é atacante, ora é um meia de armação junto com o Hadley, depois o Hadley vai para o ataque. Então é um time, sim, que está bem montado, está bem organizado técnico e taticamente. O Vinícius Bergantin vem fazendo a pré-temporada desde setembro. São mais de 4 meses se preparando. Então não vai ser por conta de um jogo que vai se desmanchar por completo. Eu vejo o Sport da seguinte forma, Vitor e Zé. O time está num processo de organização. O Mariano Souza já colocou mais ou menos a sua filosofia de trabalho, mas o time ainda não engrenou. Claro, um jogo apenas é muito difícil você fazer tantos julgamentos. Mas jogar num 3-5-2, em princípio, com as peças que conta hoje, é bem possível. E para o jogo de hoje contra o Retrô, especificamente, o Mariano já vai contar com mais peças. Gabriel Coutinho, Gustavo Coutinho,
Alan Kaique, o Pedro Vilhena, meio campista que veio de São Paulo, o Felipe foi regularizado, renovou o contrato de empréstimo, então o time já vai ganhar peças bem interessantes. Pode jogar no 3-5-2? Pode. Pode jogar no 4-4-2 com os dois centroavantes? Também é possível, com o Coutinho e com o Zé Roberto. Então o Sosso já ganha mais peças qualificadas para poder fazer frente diante do Retrô, mas ainda assim é uma equipe que está no processo de maturação técnica para este ano. Ô Zé, você, se tivesse aí no papel do Mariano Sosso, você repetiria o time do jogo com Petrolina para o jogo de hoje, com a ideia de deixar ali os jogadores mais convictos do esquema, do modelo, perfil de jogo, para eles ganharem entrosamento, para dar uma cara de time? Ou você já faria alterações aí, Zé? Olha, na verdade, as avaliações são feitas, né? Claro, de acordo com o que o cara trabalhou. Então, como todos trabalharam muito pouco, você não pode ainda ser tão cruel, podemos assim dizer, de tirar um jogador do time. Claro que quando se tem qualidade fora, você vai dar essa oportunidade a quem tem qualidade para começar a entrar no ritmo, não é? Que é o ritmo de jogo, que é o entrosamento com os atletas. Ô Zé, então isso é de fundamental importância. deixa eu só acrescentar aqui para você comentar que o Moisés nos disse há pouco, né, que o Mariano Sosso deve colocar o Castan na defesa, na vaga do Renzo. Então, um garoto da base, já está no elenco desde o ano passado, mas que deve ceder o espaço aí para o Castan, que foi contratado. E também no meio-campo, o Ítalo deve sair para oferecer o lugar para o Fábio Matheus. Dois atletas com experiência e com qualidade, né? Então você vai ver que vai ser bem acirrada a luta pela titularidade, e é claro que a cada jogo que os jogadores vão ter a oportunidade de entrar como titular, eles vão tentar mostrar toda a sua qualidade, mesmo o treinador já sabendo as características, mas é claro que você colocando em prática aquilo que você, não é, sabe fazer o melhor, que é um bom passe, uma boa virada, ou fazer o gol. Então, são situações que o treinador ele vai começando a se familiarizar, não é, com os seus, podemos dizer, muito tempo de trabalho. Às vezes você não tem, não é? Aliás, pouco tempo de trabalho, às vezes você não tem o suficiente para mostrar toda a sua categoria. Então, isso também pode ser uma das situações que leve muitas vezes a um atleta perder a titularidade por conta do pouco tempo de trabalho. Mas, no geral, não é? O treinador sabe exatamente com quem está lidando, e é claro que as boas informações, não é, dos fisiologistas deixam ele numa condição que ele pode começar com a mesma equipe, ele pode repetir a mesma equipe, e ao longo do jogo, dependendo do que acontece, ele pode colocar esses atletas diferenciados para começarem a entrar no ritmo que ele gosta, não é? E principalmente voltarem, não é, a serem titulares. Então é uma questão do que você vai proporcionar hoje para que esses atletas entrem ou não. Se estiver ganhando, você às vezes coloca para segurar a bola. Se estiver empatando, você vai tentar colocá-los para eles decidir. Se estiver, não é, perdendo, você vai desesperadamente colocá-los para ele resolver, custa o que custar. Então, são situações que o treinador ele tem que saber exatamente o que é que vai acontecer, não é, durante os 90 mais os acréscimos, para que ele possa, não é, ter uma ideia exata de quem é quem, não é, em momentos difíceis, delicados, e principalmente, não é, quando você, não é, vai para o seu segundo jogo com pouco tempo de trabalho, que você tem que mostrar, não é, que joga em time grande e a exigência é grande. O torcedor lá em cima, ele não quer saber que você errou um passe porque você tem pouco trabalho desenvolvido. O torcedor lá da arquibancada, quando você bate mal na bola, ele não quer saber você dentro da área porque você bateu tão mal na bola. Então tudo isso você vai ter que ir se acostumando até, não é, o atleta ter a confiança necessária e o tempo de trabalho, não é, estabelecido, que daqui para frente agora é contigo. Trabalhou o suficiente, então vamos ver o que pode acontecer. Diegão, vamos lá. Imagine-se numa redação de jornal. Você é o editor do Caderno de Esportes e tem ali que fazer o anúncio do jogo entre Retrô e Sport, que
tem aí uma dimensão importante para o nosso futebol atual. Afinal, o Retrô vem de 2 vice-campeonatos seguidos e o último foi contra o Sport, então é um jogo importante, Chess. E aí você tem espaço, você pode colocar lá 2 fotos de jogadores que seriam os destaques para chamar esse jogo lá na capa do caderno de esportes. Quais os jogadores que você colocaria para representar a Retrô e Sport? Um de cada? Um de cada. Pelo lado do Sport, por enquanto, eu já colocaria o Rafael Thierry, porque ainda assim, é o capitão da equipe, é o jogador que tem a maior identificação do Sport atualmente e vem sendo um destaque, né? Independente da campanha passada da Série B. Para mim, eu colocaria o Rafael Thierry pelo lado do Sport, é começo de temporada, vale lembrar. Rafael Thierry pelo lado do Sport e o Retrô, incontestavelmente, é o Fernandinho. E você, Zé, quem você colocaria ali para chamar o jogo? Quem você acha que, se o torcedor olhasse lá para a capa do jornal e visse aquele jogador, opa, esse jogo aí, esse vai ser meu destaque no jogo logo mais? Olha, eu colocaria, né, de cara logo no Sport, eu colocaria o Romarinho, porque ele fez exatamente o que todo mundo estava imaginando. Se você está dentro da área, você tem dribles curtos, você faz esse drible e ele foi decisivo. Então foi tão decisivo quanto o Zé Roberto, que fez o gol. O lance foi todo nele. Então o Romarinho, claro, sem sombra de dúvida, por parte, não é, do time do Sport, e o Hadley pelo lado do time do Retrô, que eu sempre vejo que é um jogador que é de uma regularidade muito boa. Então esse atleta, para mim, ele enche os olhos quando eu vejo ele jogar.